com a pastora. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Eclesiastes, fica logo depois de Provérbios, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Todos acharam? Amém. Amém, Jesus. Alguns estão procurando, a gente espera. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te bendizemos o nome, Senhor, e te rendemos graças pela tua paciência, pela tua longanimidade para conosco. Senhor, tu tens sustentado o teu povo com a tua mão direita fiel. Tu tens guiado o teu povo nas suas dificuldades, e o Senhor tem nos fortalecido e nos guiado apesar de nós. Pai querido, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que o Senhor abra os nossos sentidos espirituais, que o Senhor esteja iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar nessa noite aos nossos corações. E se algo se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Há tempo para tudo debaixo do céu. E essa é a grande afirmação retórica do texto. Repare que em todos os 8 versículos há sempre uma insistência do autor deste livro de falar a respeito de entendermos essa verdade espiritual, porque a gente tem visto uma dificuldade tão grande de nós compreendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Será que nós compreendemos essa verdade enquanto povo de Deus, povo da aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus? O texto livre ele foi escrito por Salomão, que em determinado momento da vida, ele se deu conta de tudo que havia desperdiçado. E tem um livro até de Ed Renekiewicz, que ele escreveu falando sobre Eclesiastes. Ele chama de o livro mais mal-humorado da Bíblia. E é interessante porque Salomão, em toda a sua concupiscência, ele banalizou a tremenda sabedoria que ele recebeu de Deus. E àquela altura
sua vida, ele reflete sobre todas as coisas vividas e perdidas, e não há nada pior, como dizia o meu sogro, do que você dizer: eu já tive, ou eu já fui. E Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio que viveu sobre essa terra, ele experimentou essa sensação de perder as coisas mais importantes, porque não teve discernimento para compreender o tempo de Deus para todas as coisas. Dos versículos lidos, embora Salomão medite sobre o sentido da vida, ele ao mesmo tempo discerne que há um Deus soberano, que tem o controle soberano do tempo, bem como de todas as coisas. E a gente que escuta muitas pessoas e que acompanha os dramas pessoais de cada pessoa, de cada servo de Deus, a gente tem percebido que uma das coisas mais difíceis é você esperar em Deus. E esperar descansando, porque esperar a gente até espera, mas uma espera onde nós largamos o fardo sobre os largos ombros de Jesus e dizendo: Senhor, eu vou ao nocaute, chega, fim da linha, eu não vou fazer mais nada, porque eu sei que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Eu vou deixar de me debater, eu vou deixar de me angustiar em espírito, porque eu sei que o Senhor está no controle e que está na frente de todas as coisas. A história do homem está absolutamente ligada ao tempo. Não ao tempo como conhecemos o cronos humano, de horas, minutos e segundos, mas ao kairos de Deus. E essas duas vertentes do tempo, a humana e a divina, precisam estar absolutamente alinhadas para que as coisas aconteçam do ponto de vista de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa jornada com o Senhor é que de nada adianta os nossos desesperos, as nossas inquietações, porque as coisas vêm no seu devido tempo. E muitas vezes essas angústias que nós passamos, elas de certa maneira, elas adiam aquilo que Deus tem para nós, porque nessa espera, nesse descansar, a resposta de Deus está ali, até porque essa espera e esse descansar fazem parte da resposta de Deus às nossas orações. Deus está trabalhando em nós para que nós possamos ser preparados para receber aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos compreender que enquanto elas não se alinham, essas duas vertentes de tempo, Deus está trabalhando em nós, em cada área do nosso caráter. E quando nós paramos para ver que áreas são trabalhadas, que áreas podem ser trabalhadas em nós, enquanto nós esperamos o trabalhar de Deus, e nós olhamos a vaidade, a questão da mansidão, a paciência, a fé, o orgulho, os medos, as iras, as revoltas, a falta de gratidão no coração, as murmurações, as invejas. Muitas vezes nós sentimos uma inveja ministerial, nós queremos o dom do outro, quando o Senhor, Ele distribuiu os seus dons como lhe apraz. Então que nós possamos buscar de Deus a compreensão para essas verdades, e cabe a nós facilitar as coisas para o Senhor, nos deixando ministrar nessas áreas, reconhecendo os nossos pecados e os confessando em arrependimento sincero de coração. Aí as bênçãos começam a ser liberadas, porque esse é o tempo de Deus. Por isso o pregador Salomão pede aos seus ouvintes que olhem para o alto e considerem o tempo. E eu queria que hoje à noite vocês pudessem, à medida que essa palavra está sendo entregue, vocês pudessem pedir ao Espírito que Ele ministrasse ao coração de cada um de vocês,
que o Espírito Santo ele pudesse abrir os olhos do entendimento naquilo que eu sou extremamente deficiente, sei que sou, mas o Espírito ele é o mestre por excelência e é ele que vai trazendo iluminação aos olhos do nosso entendimento. Quando as coisas acontecem no cronos humano, movidas pela nossa pressa, o resultado ele é desastroso. Por esta razão, o Senhor no Salmo 46, no versículo 10, muito conhecido, muito citado por muitos, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode repetir comigo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o mesmo que dizer, o Senhor dizer para você hoje à noite: deixe comigo, eu sei o que estou fazendo, ou ainda espere pelo meu tempo, porque eu estou trabalhando a seu favor. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vi outro dia uma coisa muito interessante, uma publicação que eu li, que dizia mais ou menos assim: quando lhe perguntarem, no meio do seu sofrimento, onde está o seu Deus, responda assim: ele está ocupado preparando a minha vitória. Amém? Amém. O Senhor, ele não está alheio à sua dor, o Senhor não está alheio ao seu sofrimento, o Senhor não está banalizando o que você tem passado, o Senhor tem aparado as suas lágrimas. E eu quero ousar dizer a você nessa noite: o Senhor está trabalhando na sua vitória. Ele não está demorando, Ele está caprichando, Ele está preparando, e você vai se surpreender com aquilo que o Senhor fará. Amém? Amém? Quando se anda com Deus, percebe-se que as situações obedecem a um curso. Não da vontade humana, mas de Deus, e o tempo entra como o mais misericordioso dos mestres da parte do Senhor, porque Ele trata de acomodar todas as coisas em seus devidos lugares. Há até uma máxima que as pessoas gostam de repetir, dizer assim: olha, deixa o tempo passar. Quantos já não ouviram isso? Deixa o tempo vai passar, as coisas se acomodam, porque o tempo ele é um grande instrumento, um grande mestre da parte de Deus. Aprendam a observar o tempo. Enquanto vocês esperam as bênçãos de vocês, olhem ao redor. Prestem atenção àquilo que o Senhor está fazendo, sim, porque o Senhor não está de braços cruzados, o Senhor está se movendo na sua direção. Ele move águas, muitas vezes até turbulentas, para que essa vontade se cumpra. Isso porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Eu achei muito interessante, porque o pastor Walter não sabia desse texto, não sabia dessa palavra que eu estava preparando, trazendo para essa noite, e ele fez a leitura de Romanos 8, 28 e 29. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E nada, nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Ele mesmo diz em Isaías 43, 13, ele diz: agindo eu, quem impedirá? Olha, nesses dias nós temos vivido momentos extremamente difíceis, tem demandas tremendas familiares, e nós olhamos à volta e dizemos: meu Deus, o que fazer nessa situação? Hoje mesmo eu fui surpreendida com uma bomba muito grande, mas eu sei que o meu Deus reina. Eu sei que o meu Deus, Ele está no controle soberano de todas as coisas. E nesse mesmo capítulo, no versículo 11, Salomão diz: tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Amém? Amém.
E eu queria convidá-los agora, nós analisarmos, deixa sua Bíblia aberta aí, para nós analisarmos um pouco, percorrermos essa trilha do tempo de Deus, trazida pelo Espírito, através dessas palavras de Salomão nesta noite. Ao olharmos para o texto, descobrimos que há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Amém? Amém. Então, queridos, primeiro, há tempo de nascer e tempo de morrer. O nascimento e a morte não são contingências humanas, tanto física quanto espiritualmente. Nascemos e morremos porque assim Deus determinou. E é tempo de nascer de novo, e é tempo de fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa. Outro dia eu citei esse caso, e foi um caso que me surpreendeu. Eu estava acompanhando uma serva de Deus de uma outra comunidade, e um belo dia ela chega para mim e diz assim: pastora, eu queria lhe fazer um pedido estranho. Eu disse: faça. Ela disse: hoje eu queria, com a consciência que eu tenho hoje, com a fé que eu tenho hoje, eu queria confessar publicamente Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E aquilo me surpreendeu, porque essa mulher, ela é uma serva há muitos anos, mas ela disse: olha, hoje foi aquele dia em que a palavra tocou o meu coração de um jeito novo, de um jeito especial. E eu queria hoje, com essa consciência que eu estou vivendo hoje, da presença do Cristo, eu queria confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Mas eu queria que alguém me ajudasse nessa oração, alguém estivesse comigo. E eu fui à casa daquela mulher, e ali entramos naquele quarto, e ela ajoelhou-se e fez a confissão, uma das mais lindas confissões a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Então, muitas vezes nós fazemos decisões movidos pelas emoções, nós fazemos decisões por Jesus, por todo aquele ambiente familiar que nós vivemos. Mas é preciso que haja aquele momento X, aquele momento ímpar na nossa vida, onde nós enxergamos o Cristo vivo e nós dizemos: é hoje, Senhor, entra na minha vida e muda a minha história e refaz tudo e faz tudo novo em nome de Jesus. E foi assim com aquela mulher. Naquele dia foi tempo de fazer morrer a velha natureza e tempo de nascer de novo para a glória de Deus. Segundo lugar, o autor de Eclesiastes diz: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os conceitos de plantar e colher estão absolutamente interligados. Não tem colheita sem semeadura, nem semeadura sem colheita. Quem planta, colhe, não tem jeito. E contudo é necessário o cuidado com o tipo de sementes que plantamos. Do mesmo jeito que houve um tempo para plantá-las, haverá um tempo para colhê-las. Sementes malditas geram frutos malditos. Paulo diz aos Gálatas que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O prudente agricultor, ele escolhe sempre as melhores sementes para garantir uma boa colheita. Mas muitas vezes, no trato passado, há sementes malditas que não foram plantadas pelo Senhor no nosso coração. Então é tempo de arrancar essas sementes, arrancar pela raiz, deitá-las fora para a glória do Senhor. E não permitir que aquelas ervas daninhas do passado, elas tomem conta do campo que é o nosso coração e contamine a boa semente que está lá dentro. A boa semente está aí, e a boa semente precisa florescer e precisa frutificar para a glória de Deus. Há tempo de matar e tempo de curar. Que palavra dura. Muito bem. Nesse tempo de restauração que a igreja tem vivido nos nossos dias,
esse tempo que antecede a segunda vinda do Cristo, esse tempo que nós estamos vivendo de um renovo pessoal, nós estamos precisando experimentar isso da parte de Deus. O Senhor estabeleceu sobre a sua igreja esse tempo, e podemos entender que é tempo de matar a carne de fome no tocante às suas inclinações, e ao mesmo tempo é tempo de curar as feridas do passado, porque Deus quer que desfrutemos um tempo de plenitude, um tempo de abundância, um tempo de refrigério vindo da parte de Deus. Não aceite outra coisa. Diga: Senhor, eu quero experimentar isso, eu quero buscar isso com toda a força do meu coração, eu quero dizer um basta a determinadas situações, eu quero que haja cura no meu interior e que o nome do Senhor, Ele seja glorificado na minha vida e que eu possa testemunhar para aqueles que estão à minha volta, em nome de Jesus. Quarto lugar, é tempo de edificar e é tempo de derribar. Edificar e derribar o quê? Vamos ver. É tempo de derribar os altares aos deuses estranhos erigidos em nossos corações. Quantos deuses estranhos nós temos entronizado no nosso coração, e hoje o Espírito de Deus vem nos revelar que é tempo de derrubar esses altares, é tempo de deitar esses deuses fora. E as fortalezas malignas precisam ser destronadas dos nossos corações em nome de Jesus. Fortalezas de avareza, fortalezas de idolatria, fortalezas de ódio, de mágoa, de ciúmes, de iras, de falta de perdão. E todas quanto o Espírito de Deus trouxer à nossa memória. Quais são as fortalezas que têm se levantado na sua vida? Hoje é dia de derrubar essas fortalezas em nome de Jesus. É dia de deitá-las fora. Todos os postes ídolos que nós temos erigido nos nossos corações precisam ser derribados. Muitas vezes esses ídolos são pessoas, são personalidades, são conjunturas, são circunstâncias, são status, e nós precisamos derribá-los em nome de Jesus, porque no nosso coração só cabe um dono, e esse dono chama-se Jesus, o Cristo de Deus. Mas é tempo também de edificar o altar do Deus vivo em nosso coração, para ali o adorarmos em espírito e em verdade continuamente. Tem faltado isso. Busquemos ao Senhor com toda a força do nosso coração, busquemos ao Senhor, nos agarremos a Ele, nos agarremos às suas grandes e muito preciosas promessas, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Quinto lugar, é tempo de chorar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. É tempo de prantear e chorar em quebrantamento de espírito, lamentando pelos nossos próprios pecados. O povo de Deus tem perdido a capacidade de chorar pelos próprios pecados. Nós estamos sempre muito prontos para acusar o outro, para apontar o pecado do outro, mas nós perdemos a capacidade de nos quebrantar na presença de Deus, de chorar de todo o coração, rasgar o nosso coração, não a nossa veste, diante do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Porque é assim que nós somos, pecadores regenerados pelo Espírito de Deus, mas ainda assim pecadores. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por atitudes, e nós precisamos confessar esses pecados diante de Deus. Nós somos, muitas vezes, nos levantamos e nos arvoramos como fiscais da fazenda celestial. Nós estamos sempre prontos para acusar o irmão, mostrar o pecado do irmão, e nós esquecemos que quando nós estendemos um dedo para frente, vem 3 na nossa direção, e nós precisamos aprender, reaprender a chorar, mas chorar pelos nossos pecados. Mas é tempo também de rir e de saltar de alegria pelo perdão que nós podemos receber de Deus quando nós confessamos os nossos pecados de todo o coração e abandonamos e nos voltamos para o Senhor. E tempo de rir também pela percepção da chance de experimentar uma nova vida na presença de Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Amém?
Sexto lugar, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. O que é que o Senhor quer falar a respeito disso conosco nesta noite? Quando falamos em pedras, logo pensamos em obstáculos a transpor. No entanto, as pedras têm o seu papel na pedagogia de Deus. E quando elas nos são atiradas, cabe a nós decidir o que vamos fazer com elas. Se vamos usá-las como pedras de tropeços, ou de obstrução, ou como pedras de passagens e pontes. Eu gosto das pontes, porque as pontes elas interligam, as pontes elas nos levam a algum lugar. E muitas vezes essas pedras que nos jogam, elas precisam ser transformadas em pontes para novas conquistas, para novas coisas que Deus tem para nós. Por isso há tempo de espalhá-las como pedras de passagens e como pontes, e tempo de ajuntar aquelas que representam obstáculos para nós e para os outros, e com elas edificarmos um altar de gratidão a Deus por tudo que Ele vai fazer na situação que nós temos apresentado diante do Senhor. Pegue essas pedras que têm surgido, esses obstáculos que têm surgido, e que você possa erigir um altar na presença de Deus, um altar no seu coração, para que você possa ver a glória de Deus nessa situação. Sétimo lugar, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de dizer olá, de dar as boas-vindas, e tempo de dizer adeus. Abrace as coisas boas e positivas e rejeite aquilo que não provém de Deus, causando dor e sofrimento. Há tempo de acolher, de proteger, e tempo de libertar, para que haja crescimento e maturidade. E o espectro de aplicação aqui é muito amplo, que você possa permitir que o Espírito de Deus ele continue falando ao seu coração. E oitavo lugar, há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aqui fala do tempo de procurar por algo perdido, do tempo de limpar a casa, do tempo de jogar fora o que não presta. Há coisas que devem ser guardadas e outras que devem ser jogadas fora, banidas da nossa vida para sempre, pois fazem parte da velha vida, da velha natureza, e não tem por que guardá-las. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E todos os zelos com a velha vida, com a velha natureza, devem ser jogados fora, queimados se possível, tanto física quanto espiritualmente. Esse é um texto pequeno, mas nos leva a uma grande reflexão. Por isso, em nono lugar, há tempo de rasgar e tempo de coser. E há aqui uma referência ao costume oriental de rasgar as vestes em sinal de luto e pesar. Há, portanto, um tempo para o luto, para se enterrar de vez os velhos cadáveres apodrecidos que deixam mal cheirosas as nossas vidas. Enterre de uma vez por todas os velhos defuntos insepultos de sua vida. São velhas lembranças, velhas mágoas, velhos traumas, velhos fantasmas que precisam ser exorcizados definitivamente de dentro de nós, pela fé, confiados na promessa de Deus para a nossa vida, que é promessa de vitória e não de derrota. O Senhor tem grandes coisas para nós, que nós possamos crer nisso com toda a força do nosso coração e confiar nessas promessas. Há também um tempo para se costurar o que foi rasgado pela perda e pela dor. E o Senhor, Ele é mestre por excelência na restauração das nossas vidas. Amém? Décimo lugar, há tempo de estar calado e tempo de falar. Aqui recorremos àquela exortação de Tiago no capítulo 3, que diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Controle da língua guarda a alma das maiores angústias. Eu queria fazer só um parêntese aqui e chamar a atenção do grupo para a necessidade de se ouvir mais e de se observar mais e de se falar menos. A observação é um dos grandes mestres da parte de Deus para nós. Veja que o Senhor nos deu 2 olhos, o Senhor nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós falamos demais. Misericórdia. E nós precisamos parar, observar as situações, especialmente, quero falar agora as mulheres de Deus. Fechem a boca, observem mais, falem com o Senhor a respeito daquela situação. Há situações que você não adianta você argumentar, não adianta você se desesperar, não adianta você tentar resolver com argumentos humanos. Fale com Deus a respeito da situação, fale exaustivamente com Ele, derrame o seu coração na presença dEle, daquela situação, e você verá a glória de Deus na situação. A oração é uma santa subversão. A situação está lá instalada. Você pode fazer alguma coisa? Humanamente? Não pode. Então cala a boca e vá conspirar com o Espírito Santo de Deus. Vai entrar na conspiração santa com o Espírito de Deus. E você vai ver grandes mudanças acontecendo. Finalmente, em 11º lugar, há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 8, ele nos remete à nossa condição de soldados vigilantes de Cristo. O adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar. E o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Fique alerta. É tempo de amar o bem e de aborrecer o mal. Se quisermos desfrutar o tempo de paz que o Senhor nos prometeu, não podemos negligenciar a guerra espiritual na qual estamos engajados. O que é que esse texto, com todo esse arrazoado, ele nos ensina sobre a didática do tempo? Em primeiro lugar, Deus está absolutamente no controle de todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em segundo lugar, essa afirmação não se trata de fatalismo ou determinismo, nem nos isenta da responsabilidade e liberdade de fazer as nossas escolhas ou mesmo orar nas situações. Contudo, Deus deseja que estejamos atentos ao alinhamento do Cronos e do Kairos, para que a sua vontade se cumpra. O que liga ambos é a obediência à vontade de Deus expressa em sua palavra, ou seja, a obediência é a chave que alinha o tempo de Deus ao tempo do homem. Terceiro lugar, lembre-se, enquanto Ele alinha o tempo, trabalha em você para prepará-lo para receber a sua bênção. Quarto lugar, quando as coisas acontecem no Cronos, movidas pela pressa humana como resultado de nossas manipulações e maquinações, elas produzem sofrimento e dor. Amém? E o Senhor, Ele não usa o calendário de seres humanos apressados. O Senhor trabalha dentro do seu tempo. Finalmente, o Kairos de Deus é a providência sábia de um Pai amoroso que não erra nunca e promete que tudo cooperará para o nosso bem. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos nos dividir para orarmos uns pelos outros.